foto também. Hoje eu não vou pedir para ninguém rir, não, tá? Só por causa disso, todo mundo ri, né? Sério. Deixa eu ver aí, está todo mundo aberto? A Mirelle, se puder abrir, a Isadora, não sei se está aqui também. Para a gente tirar aquele print bacana. Eu vou botar o chinelo de novo. Pronto, e vai. A carinha dela de sapé. Ela sabe também fiz uma. Oficina. Beleza. Pronto. E já está gravando. Tá? Está com você, então, Ale. Aí eu vou, mais uma vez, vou pedir desculpa. Mari, aí eu vou... hoje eu estou com mais essa questão aí. Se tiver alguém aí querendo entrar, tiver com dificuldade nessa hora, você me dá um toque. Eu entro rapidão e beleza? Você está sem som. Certo, eu te dou um toque se alguém tiver aí pedindo a permissão para entrar. Só queria apresentar para a Abadia e para o Luiz, que não estavam aqui ontem, para a Mirelle, o Adriano Campos, do Carcará, Oficinas Populares. Ele estará aqui em Olhos d'Água no dia 20. Ele vai ministrar a oficina de elaboração de projetos, tá? Para todos os associados, a comunidade em geral. Então, esse vai ser um curso presencial aqui da Acorde, tá? A partir do dia 20, e a gente vai fazer da mesma forma, as inscrições online, e também para quem tiver qualquer dificuldade e precisar, a gente também vai disponibilizar as inscrições presenciais lá na Acorde. Então, vocês podem divulgar, tá bom? Que dia 20 é a oficina com esse cara aí. Diga, amigo. 22 e 23. 22 e 23, é verdade, gente. É um final de semana. Semana para facilitar para todo mundo, tá bom? Então é isso, Adriano. Falou. Obrigada. Qualquer coisa chama aí. Certo. Até logo. Boa aula, gente. Hoje temos, Ale, hoje temos 3 pessoas novas aqui no curso, 4, a Mirelle, a Abadia, a Isadora e o Luiz Carlos, tá bom? Vamos aí, passo a palavra. Bom, gente, vou pedir para vocês se apresentarem rapidinho, pode ser? Dizer mais ou menos o que faz e se tem alguma pessoa com deficiência na família, né? Obrigada. Abadia. Eu sou a Abadia Maria, eu moro em Olhos d'Água há 4 anos, sou artista têxtil, trabalho com tear de grampo e projetos sociais. Sou PCD há 10 anos, com um laudo médico bonitinho, colorido, cheio de letrinha, muito lindo. Uso bengala e uso um dispositivo na coluna. Prazer, Abadia. Bem-vinda à nossa super turma. Ontem eu tentei entrar, passava circulando, eu até mandei mensagem para o Júnior, era 19h35 e a gente não conseguia entrar. Aí eu desisti, tentei umas 3 vezes, aí printei, mandei para o Júnior e disse, fui. Tá tudo bem. Maravilha, eu vou dar uma voltadinha em acessibilidade atitudinal, que é muito importante, para vocês pegarem, vou dar um resumo de ontem, uma apresentação de um outro conteúdo que eu acho que é meio complementar. Mirelle, pode ser você? Pode, vocês estão me escutando? Estou sim. Sou Mirelle, sou professora de artes, moro em Brasília, trabalho em um hospital de reabilitação, tenho um filho autista, lindo. Ó, já somos 3 mães atípicas aqui no grupo, né? Ou 4?
Legal. Continua, Mirelle, desculpa. É isso, estou feliz de estar aqui hoje. Obrigada. Desculpa não ter, conseguido ontem, mas hoje deu certo e vai ser muito bom. Obrigada. Maravilha. Quem mais falta? Isadora e Luiz Carlos, né? Luiz Carlos, você que está de câmera aberta, pode ser você? Pode, me ouve? Ok. Sim. Bom, eu sou o Luiz Carlos, amigo aqui de Olhos d'Água. Sou Luiz Carlos aqui, contemporâneo aqui da Lei Capone, que lá eu sou o Faísca? Eu tô aqui, tendo... Faísca, você, Faísca? Uma questão com acessibilidade foi questão de projetos que eu analisava no FAC, a questão da acessibilidade nos eventos e shows, eu cuidava muito disso, e meu interesse realmente aqui é em função disso, né? Mais ligado à acessibilidade, ligado a eventos culturais, essa coisa que é super necessário, e o meu interesse justamente é por isso. Ok? Ale, um abração, prazer em revê-lo. Abraço, eu fiquei olhando assim, gente, parece o Faísca, será que é o Faísca? Não, não é o Faísca, é o Faísca. Bom, parece o Faísca. Grande prazer te encontrar, meu amigo. Quero dizer que de vez em quando eu lembro de você, eu tenho trabalhado muito com a Graxa, né? E aí a gente estava falando de fazer um prêmio, né? Enfim, alguma coisa para entregar na Câmara Legislativa. Eu falei, a gente não pode esquecer do Faísca, gente. Esse homem é um patrimônio da tecnologia, pelo menos aqui. Aí eu acho, não sei que caminhos você está trilhando, mas é um grande prazer te reencontrar, querido. Isadora, né? Que falta? Isso. Quem falta? Boa noite. Isadora. Boa noite. Meu nome é Isadora, sou aqui de Olhos d'Água também. E trabalho com a parte administrativa da Acorde. E é isso. Estou muito interessada nesse curso. Quero aprender, tenho muito interesse em aprender mais sobre acessibilidade. Perfeito. Muito prazer, Isadora. Prazer é Bom, meu. gente, então, como a gente estava falando, posso mandar brasa, Mariana? Manda brasa, Lê. Bom, gente, ontem a gente começou, eu gosto de começar falando sobre as dimensões da acessibilidade, né? Os olhares da acessibilidade, tudo que perpassa a acessibilidade para ela ser uma acessibilidade completa. Então, a gente começou ontem, deixa eu voltar aqui para o nosso PowerPoint. A gente começou apresentando as dimensões da acessibilidade. Cadê a apresentação dos slides? Né? Aí a gente falou o que é deficiência, e disse que o símbolo da acessibilidade desde 2008 é bom para todo mundo fixar também essas informaçõezinhas, né, gente? Para quem fez ontem também. Porque essa parte é a mais chata, mais burocrática, de conceitos e tal. Mas, enfim, então, esse é o símbolo mundial da pessoa com deficiência. O símbolo do cadeirante, da pessoa que faz uso de cadeira de rodas, aquele azulzinho com a cadeira branca, aquele é o símbolo da pessoa com deficiência física, certo? Esse é o símbolo da acessibilidade universal. E deficiência é qualquer perda ou anormalidade relacionada às funções psicológica, fisiológica ou anatômica. Ou seja, né, o corpo em todas as suas dimensões e a mente, a psicologia, o comportamento, tudo que envolve. Aí, o que é acessibilidade, né? Acessibilidade, para ela ser plena, né, é a possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos, edificações, transportes, informação, comunicação, inclusive sistemas e tecnologias. Menos de 1% dos sites do Brasil
tem 100% de acessibilidade, né? Nesse mundo tecnológico que a gente vive hoje em dia. Né? Bem como de serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privado. Então, se você fornece um serviço, seja ele qual for, ele tem que ter acessibilidade, de uso individual ou coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Então, é um conceito que ninguém precisa decorar, né? Essa é a definição segundo a Lei Brasileira de Inclusão, mas entender que, para ela ser plena, ela tem que envolver a comunicação, ela tem que envolver os meios digitais, ela tem que envolver as dimensões que nós vamos lidar agora, né? Nós vamos falar agora sobre tudo isso recortadinho, sobre como a gente faz um plano de acessibilidade para o projeto, para o edifício, para a obra de arte que a gente quiser. Aí a gente falou sobre o desenho universal, que é quando você faz um desenho já preparado para todas as pessoas. A gente deu o exemplo do elevador e daquela porta de vidro com sensor, né, luz com sensor, que são produtos criados na compreensão do desenho universal, ou seja, para todas as pessoas. Uma pessoa que não tem um braço não precisa para poder abrir a porta, aquela porta de vidro com sensor, né? Uma pessoa... E assim por diante. Eu vou fazer resumido, senão a gente não consegue tudo, tá? Depois, se vocês tiverem dúvida, podem também me chamar no privado, eu estou no grupo, e vocês vão ter esse material. Então, os diversos tipos de pessoas com deficiência, né? Pessoas com deficiência física, pessoas com deficiência visual, deficiência intelectual, psicossocial ou neurodiversas, né? Surdos e ensurdecidos ou pessoas com deficiência auditiva, múltipla, nanismo, gigantismo. E a gente falou também sobre as doenças crônicas que causam deficiência. Então, pessoas que têm AIDS, né? Pessoas que têm lúpus, que têm diabetes, ou câncer, todas as pessoas que já tiveram câncer são consideradas pessoas com deficiência, né? Isso surgiu por causa da perda de membros e órgãos, né? Mas depois ficou mais ou menos que normalizado que pessoas em remissão ou pessoas com a doença também são pessoas com deficiência. Lúpus também. Agora entrou fibromialgia também para o rol das deficiências, né? Então, mas eu estava falando também sobre tudo depende do que a legislação traz e o que o ser humano traz, né? Porque, às vezes, uma pessoa que está usando provisoriamente uma bolsa de colostomia, ou uma pessoa que precisa usar fralda, ou uma pessoa que use sonda. Então, como é que você faz um evento 100% acessível para também atender às necessidades da diversidade das pessoas? Diga, Rodrigo. Ale, me surgiu uma dúvida agora. Quando você falou de pessoas que tiveram câncer, isso, legalmente falando, elas são consideradas PCDs? Olha, são consideradas PCDs para diversos fins, né? Então, tem diversos, como é que eu vou dizer, diversas ações jurídicas que foram ganhas por pessoas que tiveram câncer para ter os mesmos direitos,
elas podem acessar os mesmos direitos. Agora, algumas políticas específicas, como o BPC, por exemplo, que é o benefício de prestação continuada, eu não sei. Por exemplo, sabe? Assim como os autistas têm o desconto do IPI, que é só para os autistas, ou para familiares de autistas, que nem todas as deficiências têm, né? Assim como o Detran só distribui adesivo para pessoas com deficiência física e autista, enquanto, enfim, tem algumas legislações, que você falou, para fins jurídicos, né? Então, depende, na verdade, qual é o fim jurídico. Mas, a princípio, em termos gerais, abrange todas essas deficiências que estão listadas aqui. Ah, tá. Deixa eu explicar. Surgiu essa dúvida. Hoje eu fiz uma visita a um agente cultural para a gente começar a desenhar um projeto de um evento, de uma feira, e a gente foi discutir as questões de acessibilidade, e me valeu muito a aula de ontem, porque eu comecei a pensar no que eu preciso, por exemplo, nas minhas dificuldades. Porque o que acontece? Eu tive câncer de laringe, na prega vocal. Hoje eu tenho uma dificuldade muito grande em relação à comunicação em lugares barulhentos. Então, assim, se tem música alta, eu não consigo conversar, porque isso exige um esforço muito grande, que me gera uma fadiga enorme física. Então, eu comecei a pensar nisso. A gente teve umas ideias criativas completamente fora de tudo aquilo que eu costumava fazer, que era a dúvida que eu coloquei ontem. Então, a minha dúvida era essa. Eu possuo uma deficiência, né? Então, eu tenho uma deficiência de comunicação, que, por exemplo, em épocas de seca, a minha voz, ela praticamente desaparece, né? Quando o tempo está mais úmido, ela fica tranquila. Então, tá bom, era uma dúvida só, eu vou pesquisar sobre isso mais a fundo. Perfeito. E você tocou num ponto muito importante, Rodrigo, que a partir do momento que você começa a trabalhar com deficiência, com pessoas com deficiência, com inclusão, você passa a cuidar de todas as pessoas, sabe? Você vai ver uma pessoa, enfim, que vai fazer o seu curso e ela tem hemorroidas, você vai procurar uma cadeira mais confortável para ela sentar, né? Ou vai ver se consegue uma almofadinha, sabe? A gente vai rompendo essas barreiras do nosso corpo, que não é só para deficiência, né? O que nós podemos ajudar para a vida das pessoas é isso que você falou, a questão da educação musical, né? Da educação de volume, né? Se a gente faz um pacto, olha, gente, nós temos pessoas aqui que não podem gritar, então vamos tentar manter a turma em silêncio, né? São coisas, às vezes, tão simples, ou parece que é só educação, que é normal, mas não tem jeito. Às vezes a aula é instigante, todo mundo fala ao mesmo tempo. Então, vamos criar um código para quando a gente vai fazendo com muita conversa paralela e tal, a gente vai falar, sei lá, 52, aí todo mundo segura a onda. Sabe, você vai criando formas e, no final, você vê que você foi acessível para uma pessoa, você foi inclusivo, com uma coisa que não tem nada a ver com Libras, nada a ver com... né? Por exemplo, vocês devem ter passado aí por Conferência Municipal de Cultura, tá todo mundo gritando ao mesmo tempo, e todo mundo em pé na frente dos intérpretes, e os surdos não conseguindo ver o que o intérprete está fazendo, porque todo mundo ficava passando, né, respeito
com o espaço das pessoas com deficiência, entendendo que... Então, você vai pegando algumas manhas que você vai percebendo ao vivo, em cada evento, e a gente vai cada vez se educando mais, né? Mas é isso, né? Você não está acostumado a pensar qual é o tamanho dos móveis que você está colocando no evento, né? Sabe? Tem gente que coloca, vamos supor, vou fazer um evento, e vou botar só bistrô. Bistrô é péssimo para pessoas idosas, é perigoso, sabe? Para pessoas com sobrepeso, sabe? Mobiliário confortável para, às vezes, pessoas obesas que têm que segurar o próprio, né? Andar com o próprio peso muito tempo, se cansam mais fácil, sente dores. Então, se você puder oferecer uma cadeira, um puff, sabe? São pequenas coisinhas que, no final, vale muito. Diga, Badia. Seu áudio está fechado. Primeira coisa, eu vou dizer, Rodrigo, a hora que você quiser que experimente a acessibilidade física do seu evento, me avisa. Te ajudo. Eu estou morando, Ale, na área urbana de Olhos d'Água há 3 meses. E ao reformar uma casa que é de aluguel, as pessoas questionam por que você está mexendo tanto nessa casa? A casa tinha um degrau de 35 centímetros para entrar. Inacessível. O banheiro tinha uma porta de 60 centímetros. Não cabe um bengalista, um obeso ou um cadeirante. Então, assim, ao consertar desde a entrada do portão, você abre o portão, ele não tem mais degrauzinho, não tem mais pilastrinha para poder passar. Ao entrar na primeira porta do ateliê, ele tem uma rampa que são os 7 graus pedidos para acessibilidade de cadeirantes e pessoas com mobilidade muito reduzida. O banheiro está sendo construído com uma porta de 90 centímetros, num espaço de 2 por 3, para ser suficiente para o movimento interno de uma cadeira de rodas. E outra coisa, nós colocamos telhas transparentes, inclusive no ateliê e na entrada, porque eu comecei a dar aula em novembro para uma moça que ela só tem 30% da visão. E como a casa era muito escura, ela não conseguia se localizar onde estava. E é isso, né, Badia? Cada espaço é um espaço. Cada casa é uma casa. Não tem fórmula pronta. Né? Cada espaço cultural é um espaço cultural, cada praça é uma praça. Né? E só com esse olhar aqui, iria bem uma rampa. Nossa, cadê a rampa do estacionamento para a área digamos, de uso da praça? Ou cadê, sabe? E aí um vai ajudando o outro, às vezes procura o vereador aí, sabe? Faz um plano, faz uma visita técnica com a associação aí, com vários... aos poucos a gente... É isso. E aí uma pessoa vai na sua casa, a minha também, eu tenho uma... Né, além dos meus 2 autistas, eu tenho uma mãe idosa, né? E a minha casa toda tem barra, a parede toda. Do corredor, para a cozinha, para a entrada, antes do banheiro. Ela é toda cheia de barra. Mas é isso, preciso que ela se sinta segura, né? Sim. Então... Eu já tive, Ale, alunas cegas para aprender crochê e tear de grampo. E aí a dificuldade naquele período, há alguns anos atrás, era que não existia agulha numa espessura em que a pessoa que tivesse dificuldade de locomoção pudesse pegar com a mão. Hoje tem uma moça no Mato Grosso, exatamente em Cuiabá, Sinop, aliás, desculpe, que ela fabrica agulhas de crochê, agulhas de tricô grossa, da grossura de um cabo de rodo, para que as pessoas que têm Alzheimer ou Parkinson consigam manusear essa agulha grossa.
e tem uma outra fábrica no sul de Minas que ela fabrica as agulhas com pontinhos para que a pessoa que tem deficiência visual total consiga ler qual é o tamanho da agulha em braille. Aí depois eu quero essas dicas aí para eu botar no meu hall de ideias maravilhosas das pessoas para divulgar. É isso, depois vamos criar um catálogo das melhores ideias, gente, vamos divulgar, porque é isso, sempre vai ter uma pessoa que vai gostar da ideia, que às vezes fazia tricô, perdeu a visão, né? Eu gosto de saber de tudo. Mas vou seguir aqui. Bom, gente, aí nós falamos sobre acessibilidade atitudinal, pessoal, e é nela que nós vamos dar uma aprofundada hoje de novo, que é a acessibilidade que depende só da gente, né? Você a famosa imagem do escoteiro que dá a mão para uma pessoa idosa atravessar a rua, né, que para o seu dia, que pensa no próximo e tal. A gente falou muito aqui ontem sobre empatia, né? E aí falamos também sobre que algumas das principais ações de acessibilidade atitudinal, além da empatia, lógico, são a capacitação das equipes, a inclusão de pessoas com deficiência, sejam elas artistas ou qualquer trabalhador, né, no evento. O lema das pessoas com deficiência é nada sobre nós sem nós, né? Então, a gente sempre pensar, né, que se eles refletem 17%, essa foi a última pesquisa do Viver Sem Limite, 17% da nossa população possuía algum tipo de deficiência. Então, onde estão essas pessoas, né? Então, a gente precisa, enquanto produtor, enquanto produtora, atingir, alcançar essas pessoas, especialmente quando a gente está fazendo uso de recurso público, sabe? As pessoas com deficiência não vão a eventos porque elas não se sentem seguras, porque elas não têm informações acessíveis, elas precisam se planejar com mais antecedência, né? Então, é todo um trabalho de atitude de se colocar no lugar do outro. Então, por isso que eu falo sempre que a atitudinal é a mais importante, né? É o exemplo mais simples de ser colocado em prática, porque depende apenas de nós. A acessibilidade atitudinal diz respeito às ações que tomamos como indivíduos para diminuir as barreiras entre as pessoas com deficiência e sem deficiência. É isso, é quando você tem um barzinho com 3 degraus, chega uma pessoa cadeirante, você sai do caixa e fala, você quer ajuda? Chama mais 2 para dar o braço, sabe? A gente faz o que pode, né? E outra questão muito importante é o preconceito, né, gente? Essa é outra ação muito importante, acessibilidade atitudinal. Não só não ter preconceito, como lutar contra o preconceito. Tem várias expressões que a gente usa, depois a gente pode até fazer um brainstorm aqui de todo mundo falar as que lembra, que é para lembrar e esquecer para sempre. Né? Essas coisas que a gente falava antigamente, do tipo, tá fazendo o braço curto, tá dando um de João sem braço, né? Comecei com o pé esquerdo. Que mais, gente? Me ajuda aí. Papo sem pé nem cabeça. Sim, está se fazendo de cego. Está se fazendo de cego. Sim. Né? Está se fazendo de autista. Que mais? Fulano é meu braço direito. Enfim, sabe? Tudo que a gente puder
Não tem nenhum problema a gente falar em ver, viu, gente, com pessoas com deficiência visual, por exemplo. Ah, né, você está vendo isso, você enxerga, não tem problema, porque eles já têm essa concepção que ver e enxergar, eles vão rir, vão fazer piada, vai ficar sem graça depois que falar, mas ver e enxergar vai muito além, muito para além dos olhos, né? Então, às vezes você fala, viu para uma coisa que é auditiva, ouviu para uma coisa que você, na verdade, viu e era visual. Então, às vezes a gente até brinca de misturar os sentidos, né? Você viu que delícia esse almoço? Né? Sei lá. Então, não tem problema você falar usando o sentido. Mas você, como é que eu vou dizer? Reforçar uma característica por causa de um membro, é melhor a gente desmembrar. Sabe? Umas coisas assim que a gente pode buscar outras palavras. Ai, que beleza! Aí, bom, é se colocar minimamente no lugar do outro, pensar e realizar ações que promovam muito mais justo e inclusivo para todos. Né? Aqui tem um exemplo de uma central de atendimento para pessoas com deficiência, né? Que é um espaço de acolhimento, que é, enfim, de informações em várias mídias, né? É você pensar multissensorialmente, às vezes, o seu evento. Como é que eu faria isso para uma pessoa que não ouve? Como é que eu faria isso para uma pessoa que não enxerga? Como é que eu faria isso para uma... Aqui tem um buraco, né? Enfim. Mariana? Eu fiquei com uma frase, Ale, que você disse ontem, que é a seguinte: do fraudário até um posto de atendimento médico, né? Seja num evento, seja numa casa de show, num restaurante, já é um pouco esse desenho universal, né? Já é trabalhar com essa acessibilidade atitudinal. Nem sempre é a rampa, o braille, porque as pessoas vão criando outras trajetórias, outros caminhos. Então, ter essa percepção em cada realidade, em cada projeto, seja num espaço como um acorde, seja numa casa, ou durante um determinado evento, você pensar tanto no seu público quanto na sua equipe com esse acolhimento, né? Quem você está trabalhando? Quais são as necessidades? Porque nem sempre é a rampa ou o braille, né? Vamos dizer assim, não quer dizer fazer isso que você está trabalhando necessariamente já com um aspecto de acessibilidade só, né? Eu acho isso muito... desfazer essa questão só da arquitetura, vamos supor, né? Muito mais do que isso. É muito mais. É você ter um espaço, um projeto, uma obra de arte que faz a pessoa querer sair de casa. Sabe? Eu quero experimentar isso porque eu não vivi isso ainda, porque eu ainda não tive essa atenção, porque eu ainda não tive, sabe? Eu lembro que a primeira vez que eu fiz o Coma, deu muitas pessoas com deficiência e tal, a gente fez um projeto bem inovador. Aí teve assim, várias famílias, amigos que traziam. E aí teve uma menina que falou para mim, isso aqui é a Disneylândia da pessoa com deficiência. Sabe? Eu me senti realizada. Fala para a gente o que foi esse evento que você trabalhou, foi o Coma. Fala um pouquinho, que eu acho que não é todo mundo que conhece. Eu vou apresentar para vocês aqui agora umas coisas de atitudinal, que vão ter várias ações que a gente fez, por exemplo, no Coma, em outros
festivais assim, que são algumas ideias, que dessas ideias vocês podem criar outras ideias. Então, vou passar um pouco mais rapidinho, e aí depois, se vocês quiserem, a gente volta. Então, atitudinal, a gente ontem, nas 2 horas, a gente só abrangeu atitudinal. Mas eu vou pegar aqui outro. Então, falamos de protetor de ouvido, falamos de ter uma cadeira de rodas para transportar as pessoas idosas ou que têm dificuldade de locomoção, quando você tem um terreno muito acidentado, né? Falamos, o que mais? Né, do atendimento individualizado, falamos de treinamento, tanto de equipes de pessoas com deficiência, para elas conhecerem o projeto, se integrarem, poderem trabalhar, quanto das pessoas para trabalhar com pessoas com deficiência. Aí, eu ia apresentar hoje um pouco um pedaço de uma oficina de acessibilidade atitudinal, sobre como lidar com cada uma das deficiências. Então, vou deixar isso para a última aula e vou apresentar para vocês algumas dicas. Aqui vou abrir. Quer ver? Deixa eu entrar aqui rapidinho no Drive. Acessibilidade. Deixa eu ver aqui. Cadê? Relatório, acessibilidade, do último ano, deixa eu ver, aqui. Vamos ver se dá para passar assim, o relatório. Se ele ficar muito chato, depois eu pego um outro documento que tem algumas fotos e informações. Bom, gente... Bota mais açúcar para mim. Aqui é o link, tá. Essa aqui, por exemplo, a primeira foto são algumas pessoas da equipe de pessoas com deficiência. Esse menino de camisa vermelha aqui atrás é meu filho, Vitor. Aqui é entre 2 palcos, vocês estão vendo? Foto de baixo, perdão. À esquerda, abaixo. Então, só um minutinho. Então, esse aqui de baixo tem, entre os telões, tinha um coração gigante com a intérprete de Libras, né? Maior 10 vezes do que o artista, né? E em cima, aqui vocês estão vendo, à direita, uma área PCD, né, que, na verdade, ela dava para uma área... Aqui ela é plana, depois a gente colocou a rampinha para cobrir esse degrau, sabe? E embaixo, foto de amigos, pessoas com deficiência no festival. Aqui. Treinamentos, aquilo que a gente falou. Aqui nessa foto aqui, é o Centro Cultural do Banco do Brasil, vocês vão ver vários carrinhos. Todos os carrinhos tinham cardápio em QR Code. Essa é a equipe de pessoas trabalhadoras com deficiência, né? Que trabalharam no atendimento ao público com deficiência e em várias funções também, mas essa aqui é só a equipe de atendimento. Deixa eu ver aqui. Aqui, tarará. Aí aqui o público, né? Com divisão, mais fotos do público. Muitas fotos de público, com pessoas com deficiência. Aí aqui a equipe, cada uma das pessoas com deficiência, todas com deficiências diferentes. Aqui, de novo, a área PCD. Uma coisa que agradava muito a questão falaram que parecia a Disneylândia, foi esse piso Easy Floor, sabe? Que a gente fez caminho para tudo, com rampa, com piso, com tudo, onde era grama, onde era acidentado, a gente nivelou,
sabe? Isso que a Badia falou, me chama para fazer a visita técnica. Façam, mas façam com antecedência. Tem gente que chama assim, já chamou o fornecedor de montagem, né, não? E aí chama a gente para fazer uma visita técnica, e o cara, mas isso aqui não está cotado, essa rampa não está cotada, isso aqui não está, sabe? Então, vai antes, olha para os buracos, olha para tudo que as pessoas com deficiência que fizeram a visita técnica vão te apontar. Né? Então, aqui vocês podem ver o caminho, área preferencial em tudo, balcão rebaixado para tudo. Então, vocês estão vendo aqui que tem uma fila preferencial com cartaz de todas as deficiências. Então, outra coisa é encorajar as pessoas que não têm deficiências visíveis, os autistas, as pessoas com fibromialgia, enfim, X, né, surdas e tal. Quando você coloca fila preferencial e coloca todos os símbolos, por exemplo, você visibiliza as deficiências das pessoas, as lutas, as causas, né? E ela perde a timidez. Ela pode dizer, mas eu sou surdo. Para que as pessoas quebrem esse estigma de que pessoa com deficiência é só pessoa cadeirante também, né? Ou que tem que ter uma deformidade, ou que tem que ter uma amputação, ou que tem que ter... Enfim, né? O albinismo, por exemplo, e o vitiligo também são consideradas deficiências físicas. Diga, Mirelle. Ale, só um parêntese, te dar os parabéns. Eu tive a oportunidade de estar, né, no último Festival do Coma, no primeiro dia. Fantástico, parabéns. Depois te mando o vídeo do Dante, curtindo os puffs que tinham. E é isso que você falou, né? Pensar realmente nessas questões, acho que não só de acessibilidade, mas de qualidade, né? Do que você está oferecendo. De percepções, de sensações, de fruição da arte, né, como um todo. Ele amou os puffs espalhados por todos os lugares. Outra coisa foi lindo, foi ver os meninos, os atendentes, né, os cadeirantes, ali atendendo o público. Eram eles que faziam as fichas. Fantástico. Né? E a gente viu mesmo essa acessibilidade, né? Todo mundo entendia, desde que em questões de linguagem, de comportamento. Na hora entendiam, a gente já era liberado. Parabéns. Foi lindo. É isso. A acessibilidade, ela tem que ser de dentro para fora. Se o dono do evento não compra acessibilidade, não adianta, gente. Eu já fui contratada para fazer acessibilidade de evento, que estava falando aqui, que o dono falou assim, mas não faz uma acessibilidade muito boa, não, senão o povo vai me cobrar depois. Que os meus eventos sejam... Sabe? Tem gente que não quer mesmo fazer bem. Então, tem pessoas que... Enfim. Mas é isso, a gente vai mudando sementinha por sementinha, né? Só um minutinho, gente. Desculpa, pessoal. Minha mãezinha aqui. Então, aqui, por exemplo, né, você identificar as mesas, identificar lugares, né, para pessoas com deficiência. Eu, a cada 5, 6 mesas, coloco um adesivinho desse tamanho, gente. É baratinho. Eu faço sinalização em tudo, vocês vão ver aqui. Esse banheiro não é seu nem por 1 minuto, essa vaga não é sua nem por 1 minuto, lugar reservado para pessoa com deficiência. 50% da minha acessibilidade é adesivo. No final, você gasta R$800 de adesivo,
E o resto são as pessoas cobrando as outras pessoas. Não é não? Então, mas eu acho que eu já falei um pouco do coma, depois tem mais fotos do coma no outro slide, porque senão aqui eu já estou entrando na arquitetônica, já estou entrando em outras. Espera aí. Bom, quanto tempo a gente tem? Você quer encerrar agora, Mariana? Ou mais 20 minutinhos? O que vocês Pessoal, acham? podemos seguir adiante, tudo bem? Para todo mundo, vamos fazer aí uma enquete do grupo. Ok. Então, vou seguir mais um pouquinho. Vamos para a arquitetônica. Ó, tem várias fotos parecidas aqui também, que eram daquele relatório, por exemplo. Então, gente, acessibilidade arquitetônica. Quando a gente pensa em arquitetura... Mirelle, desculpa, você está inscrita, querida. Quer falar? Foi sem querer, desculpa. Nada. Podem me interromper a hora que quiserem, viu, gente? Eu não tenho... Então, vamos falar sobre arquitetura. Gente, depois a gente pode até... Enfim, se vocês quiserem, a gente marca um quinto encontro para falar um pouco mais, porque, na verdade, o ideal é que todo mundo estude a NBR 9050. É um assunto chato, é assunto de arquiteto, é isso que a Badia falou, para saber qual é a largura para uma cadeira de rodas fazer um retorno, qual é a largura de uma porta, qual é a largura de uma rampa para uma cadeira de rodas grande, né? O que tem que ter na rampa, como põe um piso tátil, como é que funciona o corrimão, aonde que coloca o braille no corrimão, sabe? Então, várias normas técnicas. Aqui a gente vai falar de uma maneira geral, né? Que é, tipo assim, a pessoa tem o acesso e a pessoa não tem o acesso. Né? E vamos depois falar dos... Então, é o seguinte, quando a gente já vou falar um pouco da acessibilidade arquitetônica com acessibilidade nos transportes. Porque tem gente que acha que a acessibilidade... Vou começar pelos transportes, rapidinho. Não olha... Não perde a graça. Bom, gente, as pessoas acham... Vamos falar sobre acessibilidade no transporte. Então, eu tenho um evento, eu tenho um projeto, eu tenho um show, eu tenho alguma coisa para fazer. E eu estou vendo a acessibilidade dele. Então, você tem que pensar na acessibilidade dessa pessoa desde que ela sai de casa. Né? Então, você tem que pensar em quais são os modais que essa pessoa vai usar. Ela vem de ônibus? Se ela vem de ônibus, e sempre com informação, gente, a comunicação ela permeia todas as acessibilidades. Acessibilidade comunicacional. Então, se você puder dizer, vai ter um ônibus gratuito da rodoviária até a sede da CORD, que vai passar nesse horário aqui, certo? Você está fazendo acessibilidade nos transportes. Vamos ter uma van adaptada. E, dependendo do seu público, não precisa ser adaptada, né? Então, às vezes, você vai fazer uma visita guiada com o Instituto de Cegos X, ou de pessoas com deficiência visual. E aí você pode ver uma van que não tenha... Você pode perguntar, alguma dessas pessoas tem deficiência física também? Então, acessibilidade no transporte não quer dizer sempre que a van tenha que ser adaptada, mas para ser acessível a todas as deficiências, sim, ela precisa ser.
Quando a gente começou a fazer produção, né, Faísca? Não tinha nem ônibus com rampa ainda. Não tinha. Eu fiz o primeiro evento que eu fiz, gente, com acessibilidade em 2006, com 100%. A pessoa foi fazer um teste de acessibilidade nos transportes, né? A pessoa com deficiência física levou 4 horas para sair de Taguatinga e chegar no plano piloto do Teatro da Caixa. Então, é isso. Antigamente, quando você ia fazer acessibilidade nos transportes, você fazia todos os trajetos. Né? Ah, se a pessoa vier de metrô, se a pessoa vier de Uber, se a pessoa vier de táxi, para ver. Ah, às vezes o Uber, o ponto do evento não está marcado no Uber. Então, pensar em criar no Google Maps lá o evento, né, com o localizador, para que a pessoa... Isso é acessibilidade. Né? Colocar, haverá estacionamento gratuito para pessoas com deficiência, estacionamento reservado, isso é acessibilidade. Né? Então, vou passar aqui algumas coisas mais ilustrativas. Aqui, eu faço a semana de inovação da ENAP, da Escola de Governo, aqui do governo federal, aqui em Brasília. E aí, na semana de inovação, a gente coloca essa placa em todas as vagas de pessoas com deficiência. Essa vaga não é sua nem por 1 minuto. E coloca uma pessoa para controlar o trânsito, né? Então, a pessoa lá da guarita diz, olha, temos mais 10 vagas de pessoas com deficiência, mais 3 vagas de pessoas idosas, né? Então, você acaba... Então, agora só temos tantos. Vai fazendo esse controle, e aí a pessoa verifica o adesivo, ó, está chegando mais uma pessoa. Porque, senão... Agora, por exemplo, no Porão do Rock não funcionava. Por quê? Porque era estacionamento de pessoas com deficiência e convidados. E aí os convidados chegam, ocupam todas as vagas e me mandaram estacionar aqui. Eu sou amigo do dono. Né? Então, tem eventos e eventos, por exemplo. Né? Então, você tem que cuidar de todo o percurso, até ele entrar no seu evento. Então, ele estacionou. Ah, ele veio de ônibus. Ok. Onde fica a parada? Mais próxima do evento. Tem alguém da parada até o evento para auxiliar? Tem... O caminho é acessível? Porque o ideal, gente, a gente fica botando gente para ajudar o tempo inteiro, né? E é atitudinal. Mas o 100%... É como se o atitudinal fosse o primeiro passo sempre. Mas o 100% é aquele que a pessoa tem autonomia para chegar sozinha, curtir sozinha, ir embora sozinha. Né? Então, o nosso objetivo maior, um dia a gente vai chegar lá, é promover um evento acessível para todas as pessoas, porque não precisa nem haver o atitudinal. Ela já sabe como chegar, como entrar, como se divertir, qual não sei o quê, que ela pode tudo, que ela tem preferência, que tem banheiro, que tem isso, né? Mas um dia a gente chega lá. Então, alguns exemplos aqui de van acessível, de placas diferentes, de vagas exclusivas, né? Pintura no chão, aqui o adesivo do idoso, né? Aqui era do Porão, por exemplo. Aqui, ó, entrada de estacionamento exclusivo para PCD. Depois mudou para PCD e convidados, não funcionou, entendeu? Aí aqui a gente fazia o credenciamento das pessoas com deficiência, colocava pulseirinha em quem queria, né, gente? A gente não precisa obrigar ninguém a se identificar. E aí a pessoa com a pulseirinha, ela tinha acesso a todas as áreas
preferenciais para ela, né? Então, tem as áreas exclusivas, estacionamento exclusivo, balcão preferencial no atendimento da praça de alimentação, nos caixas, nos bares, nas filas do banheiro, aliás, banheiro exclusivo, nos banheiros. Então, você vai traçando todo o desenho da pessoa por tudo que ela precisa caminhar pelo evento. Então, ela precisa poder chegar aonde todas as pessoas que não têm deficiências chegam também. Então, ela tem que chegar na frente do palco, ela tem que chegar no banheiro, ela tem que chegar na praça de alimentação, ela tem que chegar no carro, no táxi. E aí, se tiver obstáculos nesses caminhos, a gente tem que corrigir. Vamos voltar aqui para a arquitetônica. Aqui. Alguém levantou a mão? Luiz Carlos. Oi. Diga, querida. Oi, Ale. Não, eu queria dar um exemplo bem prático. Quando eu fazia análise de projeto, no caso da Secretaria de Cultura, a minha questão era mais técnica, era de som, luz, telão, gerador, essa coisa toda, mas eu, vendo essa questão da acessibilidade, eu pegava, muitas vezes eles apresentavam aquele projeto bonito, né, todo completo, desenhado, né, como iria ser, né, o palco, o telão, essas coisas todas. O que eu fazia? Eu apagava tudo, né? Um exemplo, a gente recebia antecipadamente o projeto, o PowerPoint, essa coisa toda. Eu pegava um PowerPoint daquele completo, apagava tudo do PowerPoint, deixava assim o palco, ok? A dimensão do show todo e pontuava o lugar onde ia ficar reservado para os deficientes, certo? Então, é um negócio muito bonito. O palco lá na frente, bonitão, lá no final, lá atrás, um curralzinho, assim, que eles colocavam o deficiente, certo? Aí, nessa hora, que falava o ponto, apagava tudo para despontuar esse projeto. Eu falei, não, se vocês querem cuidar do deficiente, o lugar não é aqui, lá atrás. Você vai colocar num lugar privilegiado, na frente, com acesso, né, que a gente a liberdade de fazer tudo isso. Então, era uma observação que a gente tinha com relação a isso, né, na análise do projeto. Então, é um cuidado muito grande, né, disso tudo, né, quando você analisar, além de estar escrito, estar lá muito bonito, mas o impacto que eu dava isso. Aí ele apresentava aquele projeto bonito, falei, peraí, deixa eu apresentar aqui um PowerPoint, estou aqui, ó, tá vendo? Olha o que você está colocando, onde está colocando os deficientes. Muda isso aí, para você ser pontuado, para ser aprovado, senão é aquela questão de você dar a canetada no projeto, né? Então tem muito isso, né? Você que faz projetos, você sabe que tem isso. Era isso. É isso mesmo, Faísca. E como você disse, é um curralzinho, né? Tem muita crítica também sobre essa questão do elevado da pessoa com deficiência, como ele é feito hoje. Porque, às vezes, você coloca todos juntos e visibiliza demais, e as pessoas, né, colocam... Então, a gente vai falar sobre isso também. Eu acho muito legal você fazer mas eu acho que ele tem que ser mais simpático. Vou começar falando sobre acessibilidade arquitetônica, gente, pelo banheiro. Né? Então, o banheiro exclusivo para pessoas com deficiência. Por quê? Eu sempre coloco o banheiro, amplio para várias deficiências, mas penso especificamente, prioritariamente, nas pessoas que fazem uso de cadeiras de rodas. Porque as pessoas, para fazer a transposição, às vezes seguram no vaso, gente. Então, a acessibilidade de um banheiro, ela é higiene. Então, é você ter uma pessoa sempre limpando e um segurança na porta, perguntando se você é pessoa com deficiência, me desculpa, ele é exclusivo para pessoas com deficiência. Né? Porque isso, pessoas com deficiência têm que trocar uma fralda, às vezes, tem que trocar uma bolsa, tem que trocar uma sonda, enfim, e a gente precisa manter ele limpo, porque é a saúde da pessoa, né? Ninguém quer.
ir para um evento e voltar com uma virose, com uma bactéria, né? E se já é difícil para a gente se equilibrar num banheiro químico, gente, né? A gente sabe que uma pessoa que usa uma bengala, que usa uma cadeira de rodas, ou que não enxerga, né? Ou que, enfim. Então, para mim, é o primeiro passo da acessibilidade é você ter sempre um segurança, ou uma pessoa da produção, ou uma funcionária da limpeza, bem treinada. Então, eu faço, quando eu falo que a gente precisa da capacitação antes de um evento, chama todos os funcionários, carregador, brigadista, limpeza, segurança, fala sobre essa história do banheiro, sobre outras questões para sensibilizar. Olha, a gente tem pessoas com deficiência, com todos os tipos de deficiência, né? Vocês estão aqui, vocês também são da equipe do projeto. Incluir as pessoas, os terceirizados, os trabalhadores, né, na equipe para esse cuidado com o próximo. Isso é acessibilidade e inclusão, né? Eu vejo muito aqui também que a gente está fazendo também o papel de lutar contra bullying, contra práticas dentro de empresas que a gente contrata, contra piadinha machista dentro da empresa, sabe? Então, esse processo educativo da gente, olha, no meu evento não tem isso, não tem racismo, não tem machismo, não tem LGBTQIAP+, fobia. Então, quando você faz esses apontamentos, também é atitudinal. Diga, Mirelle. Ali fiquei com uma dúvida. O banheiro é um banheiro químico também, né? Para o deficiente. Ele é maior? Ele tem alguma diferença em relação ao tamanho, né, a estrutura como um todo? Sim. Então, o banheiro da pessoa com banheiro específico para pessoas com deficiência, ele é maior. Ele tem uma rampinha embaixo para a cadeira subir o degrauzinho, sabe? Porque o outro banheiro químico ele tem uma diferença para a porta. Esse não, ele tem uma rampinha, então para a cadeira subir, né? Aí, enfim, a porta abrir para fora, sempre, né, gente? Porque senão a pessoa entra, não tem como manobrar. Agora, tem gente que, sacou, coloca o banheiro lá em cima, coloca uma rampa e não coloca o desnível da pessoa estacionar. Então, a pessoa não tem como abrir a porta para fora sem que a cadeira desça. Sabe? Então, a gente tem que estar ligado onde que está esse banheiro também. Porque se a pessoa botar o banheiro ali e resolver fazer uma rampa direto, não funciona. Ela vai ter que fazer assim e descer com a rampa. Eu vou mostrar mais exemplos para vocês. Aqui, alguns exemplos de rampa. Outra coisa, gente. Diga Mirelle e Mariana. Mirelle primeiro. Não, Mariana? Alê, quando não há esse espaço do recuo, bom, a gente é uma dúvida bem específica. A gente tem um casario, né? A gente teve que fazer, eu escolhi de fazer um banheiro exclusivo para PCD. Não havia espaço, eu aumentei para dar esse espaço de manobra e tive que fazer, para seguir a inclinação da rampa, eu tive que fazer esse recuo e fazer ela em L. Uhum. Certo? Uma pergunta, é necessário também ter o corrimão ao longo de toda essa rampa, já que eu fiz ela em L, um guarda-corpo, um corrimão? Olha, a questão não é ela sem L. Aí você tem que ver o tamanho da rampa e tal, porque rampas pequenas não precisam. Eu não me lembro
Tudo depende. Agora, a inclinação de uma rampa é de 5 graus, né? Sim. Então, tudo depende da altura que essa parte No maior final. tinha. Se eu não me engano, é quando a parte maior é 30 centímetros. Por exemplo, essa aqui, tá vendo? Eu botei até uma foto aqui do cara que botou o banheiro químico lá em cima, tá vendo? E a rampa direto? E a porta abrindo para fora. Como é que uma pessoa cadeirante abre essa porta e entra? Então, não adianta ela dizer que tem um banheiro acessível, porque ela não tem. Então, eu sempre sinalizo as rampas, sabe? Coloco esse adesivinho de rampa que tem um triângulozinho. E outra coisa que eu uso, ao invés de usar quando eu estou falando de pessoas que fazem uso de cadeira de rodas, é usar esse novo símbolo da cadeira de rodas, que é o bonequinho em movimento. Está vendo que ele está inclinado, correndo? Ele não está aquele estático. Para mostrar que as pessoas com deficiência também têm movimento, né? Então, eu tenho usado, vocês acham aí, coloca símbolo cadeirante em movimento e tal, coloca no Google, tem vários, inclusive alguns com boa resolução. Então, eu sinalizo as rampas. Né? Mas o ideal é que ela tenha rampa, corrimão, braille no começo e braille no final. Tá? A acessibilidade completa. Você tem a rampa, tem o corrimão desse modelo aqui, com corrimão duplo. Depois eu vou mostrar mais corrimãos para vocês. Da primeira foto aqui, tem um corrimão. E o piso tátil antes da rampa e no final da rampa. Vocês veem que aqui eu marquei com uma fita amarela. O que mais? Aí aqui o piso tátil. Vocês conhecem o piso tátil? Piso tátil, gente, tem 2 modelos. Esse reto, das tirinhas, e o piso de bolinhas. Então, o que significa? Vocês veem aí que nessa foto aqui do meio, o Paulo Lafayette, que é uma pessoa com deficiência visual, ele está fazendo o teste do piso. Né? Está fazendo uma visita técnica do piso tátil. E aí, então, você coloca a bengala entre duas desses risquinhos, né? A pessoa encaixa a bengala ali e vai, quando tem piso tátil. Senão, ele fica passando a bengala de um lado para o outro para verificar se tem obstáculo, certo? E o piso, então, ele significa sentido, certo? E o piso de bolinha significa atenção. Então, quando você vai... Atenção, obstáculo. Ou atenção vai mudar o sentido. Então, sempre que você tem uma escada, uma rampa, ou você tem uma porta à sua esquerda, ou uma porta... ou vai mudar o sentido e tudo, você coloca o piso de atenção. Tá? Aí, aqui, o piso, easy floor, aqui, o balcão rebaixado no restaurante, a mesa com símbolo preferencial, o mapa do evento, também acessibilidade arquitetônica, que serve para tudo que é informação, você facilita o acesso e a autonomia das pessoas, né? Então, se eu sou uma pessoa surda e eu vejo um mapa, eu consigo ver onde é o banheiro, onde é isso, onde é aquilo outro, isso vai ser bom para mim. Se eu tenho um mapa tátil, vai ser bom para as pessoas com deficiência visual. Se eu tenho um QR Code com a descrição de todo o espaço, enfim, existem várias maneiras de você produzir acessibilidade arquitetônica que não sejam elementos de arquitetura.
né? Que é você promover um espaço que a pessoa consiga andar, se locomover e se movimentar com autonomia. E, às vezes, isso é só informação. Então, aqui, né, o cercadinho das pessoas com deficiência. Hoje em dia, eu quero fazer lounge, que se é para se é para fazer, vamos fazer um espaço legal. Mas é isso, o mesmo cercadinho que você faz, você pode fazer com uns pallets mais baixinho, botar um balcão para a galera botar bebida, para apoiar, que não fica parecendo que ela está numa jaula. Né? Aí, vocês querem encerrar por hoje, Mariana? Bom, gente, por mim eu sigo. Eu quero saber aí do grupo todo. A gente havia falado, nós temos 2 horas por encontro, tá? Havíamos falado em função do falecimento de uma pessoa que muito próxima a todos nós, de talvez hoje reduzir, diminuir. Não é só a minha opinião que vale aqui, né? De todos daqui do grupo. Por mim, eu sigo. Eu quero saber de vocês, né? Como é que vocês estão para a gente poder seguir. O nosso horário é de 2 horas a cada encontro. Podemos seguir? Iria até as 9h30. E aí, sim, eu queria saber se vocês querem seguir até as 9h30, segue mais uns 20 minutinhos. Gente, eu avisei para a Mari Vasconcelos, ela tinha pensado em entrar, eram 8h15. Aí eu falei, olha, vai ter só mais 15 minutos, porque a gente combinou de fazer 1 hora hoje. Ela falou, então eu não vou entrar. Aí eu falei, mas até agora foi basicamente uma revisão de ontem, porque a Mari tá bem abalada, né? E aí, enfim, aí eu só fiquei pensando, poxa, eu falei para ela não entrar, na hora que ela entrar e a gente vai continuar, ela vai perder mais conteúdo, mas... Então, vamos combinar da gente encerrar aqui por hoje, e amanhã eu volto rapidinho para dar umas dicas de arquitetônica para ela também, para quem não pôde estar hoje, em respeito às pessoas que não puderam. Vamos. E aí, se precisar, amanhã a gente estende um pouquinho, ou no último dia, ou marca uma próxima aula. O que vocês acham? Por mim é tranquilo, é só... Fiquei com Meus essa preocupação. sentimentos, viu? Manda um abraço para ela. Mariana? Então, Yashin, eu falei para a Mari, tá? A gente ainda, quando ela me perguntou, a gente não tinha ainda decidido de que maneira a gente vai partilhar a gravação, tá? Então, foi algo que a gente combinou ainda agora, né, no início da aula, que a gente vai partilhar o curso quando ele já tiver encerrado, e aí nós editamos, dividimos os dias, as séries, e aí isso vai ser partilhado no site, tá? Então, mesmo que ela não tenha vindo hoje, amanhã a gente, né, faz uma recapitulação aí, também depois vai ter acesso a essa gravação, tá bom? Então, né, é isso, pessoal. Aula mais curtinha hoje, muito obrigada. Espero que vocês estejam gostando. Deixa eu só tirar mais uma fotinha aqui, Ale. Eu já fiz uma aqui, mas pode fazer também. Não, beleza. Vou mandar para você as 2 que eu fiz hoje, tá? Fechou. Valeu. Eu acho que até tem a Rosane, não estava aqui na primeira foto, outras pessoas que não estavam aqui. Se quiser fotografar de novo. Tá, vou fazer um aqui rapidinho. Talvez seja bom tirar o slide, não, para fazer a foto? Não, vamos, todo mundo. Até põe slide, porque deu certo aqui, deu... Slide é bom também. Ação e movimento. Deu certo. Tá bom. Fiz um monte de foto.
Legal. Obrigado, Ale. Nada. Então tá. Então é isso, pessoal. Um beijo, nos vemos amanhã no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã a gente se encontra. Um beijo e tudo de bom. Boa noite, até amanhã. Boa noite.